Oi, pessoal! A gente vai ver agora como é que põe ambientes e deixa a nossa planta toda coloridinha. Se vocês olharem aqui, a gente tem a planta, o nosso modelo, e na planta nós temos aqui os espaços que a gente vai querer denominar o nome dos ambientes. Como é que isso acontece? Quando eu crio uma parede, uma das opções aqui que existe na criação e nas propriedades da parede chama delimitação de ambientes. Quando esse item está ativo, essa parede ela delimita um ambiente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um dormitório em que eu tenho 4 paredes. Em todas elas estão configuradas com a opção delimitação de ambientes ativo. De tal modo, eu tenho uma delimitação de ambiente. Isso não quer dizer que o ambiente está criado, porque no Revit o ambiente é um objeto. Então, se eu vier aqui no item arquitetura, eu vou ter uma opção ambiente, ou seja, eu posso incluir um objeto ambiente. Quando eu incluo esse objeto ambiente, ele representa com essa simbologia aqui, esse X, isso não vai sair na impressão, mas ele acrescenta um ambiente a esse elemento aqui. O ambiente é como se fosse um objeto espacial. Se eu quiser selecionar o objeto ambiente, eu posso vir procurar esse X e clicando nesse X é que eu vou conseguir selecionar o objeto ambiente. Junto com o objeto ambiente vem esse objeto que é um identificador de ambiente. Então, de fato, quando eu faço isso, eu tenho dois objetos. Eu tenho o objeto ambiente propriamente dito e o objeto que identifica aquele ambiente. Algumas vezes eu posso precisar colocar o identificador manualmente. Então, como é que acontece? Como essas 4 paredes elas estavam configuradas como uma delimitação de ambiente, na hora que eu incluí esse ambiente, ele já reconheceu o limite das 4 paredes. E a mesma coisa vai acontecer se eu fizer aqui, ó, arquitetura ambientes e colocar um ambiente aqui. Eu posso renomear esse ambiente para instalação sanitária e esse daqui para dormitório. Aí eu posso continuar incluindo os meus ambientes. Por exemplo, se eu colocar aqui o estar, posso colocar um ambiente aqui de circulação, configurar o texto do ambiente na posição horizontal, esse ambiente aqui do jardim. Aqui eu terei 3 ambientes, de modo que se eu olhar essas minhas paredes, eu vou ter configurado o ambiente apenas aqui onde ele está identificando, como tudo isso sendo um ambiente único. Olha, eu vou acrescentar um ambiente, porém aqui são 3 ambientes, mesmo que a parede não vá até o final e não feche, não configure aqui um retângulo. Aqui embaixo do botão ambiente existe o separador de ambiente. Então, esse separador serve para esse tipo de situação. Por exemplo, eu vou criar um separador de ambientes aqui. Esse separador de ambientes, ele vai ficar aparecendo e aí, quando eu quiser criar um próximo ambiente, ele vai conseguir dividir esse espaço que não tem parede em 2 ambientes. A mesma coisa eu vou criar aqui no item arquitetura, separador de ambientes, vou criar um outro ambiente aqui, de tal modo que quando eu for inseri-lo, eu consigo agora ter 3 ambientes distintos. Eu tenho esse ambiente como lavabo, esse como cozinha e esse como área de serviço. Esse eu vou colocar estar. E para criar o ambiente de garagem, eu também tenho essa situação. Eu não tenho 4 paredes, de tal modo que se eu pedir para colocar um ambiente, veja só, ele não vai conseguir reconhecer a extensão total aqui da garagem. Ele até permite criar esse ambiente, mas não vai ficar com a extensão total. O que não é bom, pois, se eu quiser colocar a área desse ambiente, eu quero que ele calcule automaticamente a área do ambiente. Então, se o ambiente não estiver na extensão total do contorno aqui pelas paredes, isso não vai me resolver. Então, o que eu preciso aqui é também criar um separador de ambientes aqui, já que não existe uma parede, para que eu consiga colocar o ambiente garagem aqui e renomeá-lo como garagem. E aí eu tenho todos esses ambientes aqui do térreo. Posso proceder aqui na vista superior à inclusão também de ambientes. Então, eu posso chamar esse ambiente aqui de laje verde. Vou acrescentar um ambiente aqui de circulação, dormitório e instalação sanitária. Com isso, eu tenho os meus ambientes configurados. Se eu for em um corte, por exemplo, aqui no corte A,
eu vou ver que existem alguns elementos que são os ambientes, porém que eles estão com uma altura aqui especificada automaticamente. Então, o que eu quero é que o ambiente tenha um limite, né? Então, isso é importante, isso está ajustado, porque depois, se a gente for levar a informação da altura do ambiente para algum lugar, a altura do ambiente já está devidamente configurada. Assim como a altura aqui do ambiente laje verde, por exemplo. Os demais eu vou arrumar depois. Estando com os ambientes definidos aqui na planta, eu posso atribuir a essa vista um esquema de cor. Na janela de propriedades da vista, eu não estou com nenhum objeto selecionado, portanto, se eu estiver na vista, as propriedades que aparecem aqui são as propriedades da vista. Eu tenho um item aqui que chama esquema de cor e por enquanto está nenhum. Eu posso ativar a janela de esquema de cor e atribuir um esquema por ambientes. Aqui na categoria eu vou colocar ambientes e vou escolher a opção nome, de tal modo que ele vai ler os ambientes que existem e vai atribuir uma cor para cada um dos nomes do ambiente, porque eu identifiquei aqui que eu quero o critério de nome. A cor do ambiente não vai ser pelo acabamento da base, nem acabamento de parede, nem nada disso. A cor do ambiente vai ser pelo nome dele. Então, ele atribuiu uma cor. A esse ambiente eu vou escrever circulação. Neste ambiente eu vou colocar área externa. Então vejam que ele atribuiu uma cor para cada ambiente. Se eu quiser dividir aqui a circulação e atribuir uma outra circulação, nesse ambiente lavabo eu posso criar um separador de ambientes aqui, para ficar mais fácil eu fazer a identificação na posição que eu quero. E aí então eu coloco aqui o nome de cada um dos ambientes, lavabo e circulação. Como eu já tinha um ambiente chamado circulação pintado de verde, na hora que eu atribuo o mesmo nome do ambiente, ele já usa a mesma cor. Se eu quiser alterar alguma das cores, aqui no esquema de cor, eu posso alterar cada uma das cores atribuídas. Então, por exemplo, a área externa ficou uma cor muito escura, eu quero clarear um pouco essa cor, não quero que ela fique como um cinza, eu quero que ela fique como um marrom, um pouco mais claro, e aí fazendo isso, ele já atualiza a cor daquele ambiente. O ambiente, ele coloca, né, em 3D, de tal modo que, se eu vier aqui no pavimento superior, eu vou atribuir um esquema de cor também por ambiente e por nome. Se eu olhar no corte, eu vou também ter a opção de esquema de cor, então eu posso escolher no corte o esquema de cor por nome. Ele vai atribuir as cores dos ambientes e vejam que aqui não existe o nome do ambiente estabelecido. E os ambientes, eles têm uma altura, então por isso também que é importante a gente definir a altura correta de cada ambiente, acertar a altura correta de cada ambiente para que a representação também não fique equivocada. Então, esse ambiente, por exemplo, ele acaba aqui na parte de baixo da laje, esse ambiente vem até aqui, e eu posso ainda aqui na opção arquitetura identificar ambiente. Eu posso pôr uma identificação que no corte não aconteceu automaticamente porque eu incluí o ambiente em planta. Então, quando eu incluo o ambiente em planta, ele já vem com o identificador de ambiente junto, mas aqui no corte, olha, se eu quiser escrever o estar, basta eu escolher aquela opção de identificar ambientes, e aí eu posso acrescentar aqui o nome dos meus ambientes e prestar atenção aqui, ó, no dormitório, que ele está vindo com uma altura padrão de 4. Percebam que eu não preciso escrever o nome do ambiente, porque o nome do ambiente já existe, eu apenas acrescentei a etiqueta ali, o identificador do ambiente. Vejam que as mesmas cores que ele utilizou aqui no pavimento térreo são as que ele vai utilizar em corte. Aqui na garagem eu tenho essa laje, esse piso. Esse piso ele também tem a opção de delimitação de ambiente, de modo que, como ele está ativado, se eu puxar aqui para baixo, ele vai fazer exatamente o formato aí da laje, porque ela está configurada como um delimitador de ambiente.
Eu posso acrescentar no item anotar, preenchimento de cores, eu tenho uma opção aqui, ó, legenda de preenchimento de cor. Essa legenda, ela vai ajudar a entender quais são as cores e eu posso escolher aqui o tamanho. Se ela vai ser em uma coluna, em duas colunas, ou seja, eu tenho essa opção de editar como eu quero mostrar. Como eu tô na escala 1 para 100, o texto tem esse tamanho. Se eu mudar isso daqui para 1 para 50, ele já vai adequar o tamanho do texto, inclusive da legenda, para que coincida com as regras do tamanho de texto daquela escala. Então isso faz parte da vista. Essa legenda ela pode ser apresentada ou não, dependendo do que vocês quiserem. Se vocês estiverem nessa vista e vocês quiserem recortar a vista, mostrar a região de recorte e recortar, vocês podem escolher de mostrar ou não mostrar essa legenda na vista. Então, se vocês colocarem também o recorte de anotação e estabelecer um limite aqui para o recorte de anotação, deixar isso ativado, o que vai acontecer? Eu vou deixar a região de recorte não visível. Ele, apesar de existir aquele objeto de legenda de preenchimento de cor, ela não vai aparecer na vista. Então, se eu pedir para não recortar a vista, todos os elementos da vista vão ser mostrados. Ok, pessoal? Um abraço!